Formar médicos exige muito mais do que conteúdo. É preciso estrutura, visão e um projeto educacional consistente. A medicina da Unip nasce com esses elementos no centro, unindo tradição acadêmica, inovação e compromisso com a saúde pública. Hoje recebemos 2 nomes que conhecem esse projeto por dentro. A professora doutora Marília Ancona, vice-reitora de graduação da Unip, e o professor doutor Cristiano Baldan, diretor administrativo dos cursos de medicina da Unip. Eles vão compartilhar como esse curso foi idealizado, como está sendo conduzido e por que representa uma proposta sólida e atual na formação médica. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, Silvia. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada mesmo. Bom, como surgiu, professora, começando, doutora, a decisão de criar o curso da Unip de medicina? Então, o professor de engenho que criou a Unip, ele era médico, né? E desde o início ele era muito interessado no ensino da saúde, mas ele sabia perfeitamente que um curso de medicina não se cria do nada, não se cria sem um contexto que o suporte, sem um corpo docente que possa garantir a potência acadêmica, sem as condições todas de infraestrutura. Então, ele começou com os cursos da saúde que compunham a área da medicina. O primeiro foi o curso de odontologia, em seguida vieram os outros. Hoje, a Unip tem odontologia, fisioterapia, enfermagem, medicina veterinária, que é um excelente curso, aliás, os outros também, mas eu tenho muita satisfação com medicina veterinária e a clínica veterinária. Você testa lá, né? Com a sua cachorrinha. Ciências biológicas, né? Biomedicina, psicologia, enfim, a área da saúde foi se montando, ficou completa, e aí ele sentiu que já havia condições de suporte para termos um excelente curso de medicina. Já todos os laboratórios montados, dos diferentes cursos, era necessário complementar aqueles específicos do curso de medicina, o corpo docente já habituado no ensino, já gabaritado, titulado, enfim, toda a base para você colocar ali um curso de medicina forte, consistente e de alta qualidade. Ele mesmo estudou os currículos existentes e definiu, não é, pelo currículo que considerava o melhor. Ele era médico, Sim. Tinha feito medicina e sabia muito bem avaliar os currículos de medicina. E assim começou-se o curso. Infelizmente, o professor de engenho faleceu antes do início do curso, mas já estava tudo preparado. Já estava tudo preparado, né? E então montamos o curso de medicina e ele está muito bem montado. Ele é um curso rigoroso, ele é um curso no qual se concretiza a responsabilidade em formar bons médicos. Nós não queremos quantidade de alunos, nós queremos qualidade de alunos. Não temos pressa na formação. A formação tem que se dar de maneira sólida. Não é suficiente transmitir conhecimento. O aluno tem que ter prática, ele tem que se desenvolver como pessoa para poder ser um bom médico. Sim, né? Então, sim. É assim o nosso curso de medicina. Ele nasceu solidamente, ele se desenvolve com a mesma solidez. Mas quais foram os principais fatores determinantes na hora de estruturar o projeto? Bem, na hora de estruturar o projeto, toda a questão era como formar um excelente médico, respeitando todas as orientações, não só do Ministério da Educação, mas também do Ministério da Saúde, da área da saúde, tudo que é determinado para o ensino da medicina. A área da medicina tem várias associações. Existe o Conselho Regional de Medicina, existe a ABEM, que é a Associação Brasileira do Ensino da Medicina, e outros órgãos que coordenam, acompanham, avaliam e observam o que acontece nos cursos de medicina. Então, não se tratava apenas de montar um currículo e pronto, montar uma matriz e pronto, mas sim de atender, de ouvir
todos esses órgãos, de saber o que eles esperavam do curso de medicina e de adaptar todo o curso para atender a essas diferentes exigências, porque nada como os órgãos de medicina para saber o que eles precisam, o que o país precisa, né, em termos de médico, e quais são os critérios que vão garantir uma boa formação. E, então, realmente, o nosso curso é conectado. Ele não é um curso desligado, não é um curso assim, tem um curso de medicina lá e pronto. Não. Ele é conectado com os diferentes órgãos da medicina, ele é conectado com as exigências do MEC, ele é realmente, ele tem todos os seus convênios, tem todas as exigências, né, para o estágio, para a residência, enfim. Ele é um curso inserido na área da saúde. O professor... Cristiano Baldan, nessa articulação de cursos, como é que foi a sua participação justamente para aproximar o aluno com a realidade do nosso país? Silvia, boa tarde. Eu acho que a minha participação começa justamente por conta disso. Como eu já trabalhava na direção do Instituto de Ciências da Saúde, olhando muito essa questão de cenários de prática para os cursos da área da saúde de uma forma geral, a gente acabou fazendo uma rede de relacionamento muito grande nessa seara, né? E como a professora Marília muito bem colocou, além de toda essa questão regulatória, a questão da prática para a gente sempre foi uma coisa importante, porque a gente sabe do papel formativo do aluno em ter a oportunidade de estar em diferentes cenários, para ter diferentes experiências, né? Com certeza. Desde a atenção básica até as atividades mais complexas, claro que cada uma no seu devido momento da formação do aluno. Como ela disse muito bem, o curso chega conectado com toda a regulação, com a sociedade e também já oferecendo uma formação completa, até mesmo em nível de pós-graduação, porque a residência já existe. Nós já temos alguns cursos de residência. Completo já. Completo, funcionando. Tá. Nós temos já programas de residência que no comecinho do ano que vem, que a formatura da residência se dá ali no finalzinho de fevereiro, nós já teremos as primeiras turmas de residentes formados também. Então, desde o início... Antes do momento zero, nós já estávamos fazendo contatos para nos aproximarmos das instituições que poderiam oferecer cenários de prática para os nossos alunos, né? Então, aí a gente coloca poder executivo municipal, estadual, empresas privadas, sempre tentando oferecer para o aluno tudo aquilo que a DCN exige e mais. Porque é fundamental que ele tenha uma possibilidade de conhecer as diferentes realidades, né? Tanto que o aluno do primeiro ano já vai para a prática. Ele já chega com a gente na semana 3... Normalmente era no segundo, terceiro ano, só primeiro e segundo é só teórico? Não, na medicina da Unip não. Não, ele já entra e na segunda, terceira semana de aula, né, professora? Ele já vai para a prática, claro, respeitando sempre a complexidade que é possível. Então, nesse momento, ele vai conhecer o que é o SUS. Então, ele está tendo aula na sala de aula, teoricamente, mas ele vai conhecer os equipamentos do SUS na prática e vai conhecer quem são os equipamentos, quais são os fluxos, equipe multiprofissional. Uma coisa importantíssima que a professora Marília comentou, né? Esse arcabouço de cursos da saúde que a Unip já tinha, que dá essa sustentação. Deu essa sustentação, né? E com a mudança do tempo, as coisas foram se integrando, né? Esse trabalho trans e multidisciplinar, ele é fundamental. Então, tinha esse arcabouço, isso já fazia com que nós tivéssemos bastante contato com esses cenários. A medicina chegou e foi fisiológico a inclusão desses alunos nesses cenários. Aí, lá no primeiro ano, ele vai reconhecer o que é o SUS na prática. Eu estou estudando aqui, deixa eu ver como é que ele é lá. Então, ele reconhece os equipamentos, os fluxos, como é que se dá esse relacionamento com as outras equipes, como é que funciona, por que determinado paciente tem que passar em tal lugar primeiro, depois vai para outro, o que é um sistema de referência e contra-referência, como é que é feito o levantamento de dados, como é que é feito o estudo epidemiológico de cada município, porque aí uma coisa muito legal, né? Como nós temos as 4 unidades, cada um deles tem a oportunidade de conhecer bem a sua regionalidade, né? Então, ele estuda aquele problema em loco, então ele aprende a fazer esse levantamento de dados. A gente tem vários exemplos exitosos de que eles fazem um diagnóstico situacional, geram projetos, levam para a Secretaria do município, a Secretaria de Saúde do município, e aqueles projetos que são entendidos como possíveis de serem executados e que vão resolver os problemas, são colocados em prática pelo município. Então, desde o começo, eles estão na prática e já ajudando a fortalecer o SUS e aprendendo com isso. Então, é muito lindo de ver todo esse movimento, sabe? E essa é a essência da universidade, não é, doutor? Desculpa. Essa é a essência, né? De também estar a comunidade dentro do curso, junto praticamente. Né? Sim, sem dúvida. E o próprio ensino da medicina, a transmissão do conhecimento, ele já é feito de uma maneira muito interessante, porque o método que se usa é o método de resolução de problemas. É esse então, o PBL? É o PBL, que é Problem Basic Learning. Perdão, fala novamente. É Problem
Learning, Based PBL, Tá. Problem Basic Learning. Tá. Tá? Então, um ensino de resoluções de problemas. Então, os alunos trabalham em cima de questões específicas, de problemas reais de pacientes. Né? Você apresenta um problema e eles têm que pesquisar, eles têm que ver o que seria feito nesse caso, qual seria o diagnóstico, como isso poderia ser resolvido. Então, trabalham em grupos, em tutorias, e não uma única vez por semana, mais de uma vez por semana. O horário da tutoria é grande, procurando sempre resolver um problema. Então, desde o início, você coloca aí, você relaciona a teoria com a prática. Você já relaciona a teoria com casos concretos. Né? Não é uma teoria abstrata que você vai aprender. Só vai aprender depois de 3 anos na prática. Não, ele já tá focando um problema específico, uma situação específica. E aprende mais. E você vai procurar a teoria, os conhecimentos que te ajudam a resolver aquele problema. Então, é um método interessantíssimo. Né? Ele é exigido, quer dizer, hoje pede-se que todos os cursos de medicina sejam feitos em PBL, né? Problem Basic Learning, já são... Todos os cursos sejam, mas existem alguns cursos que escapam um pouco disso. O nosso, não. Nós não escapamos do PBL. Nós fazemos o PBL, de fato, como ele deve ser feito. Desde o primeiro dia. Desde o começo. Que são grupos pequenos, discussões de casos sempre na presença de médicos, né? Que acompanham essas tutorias, nas quais os casos são discutidos, né, com seus professores, e conforme o caso, ele é médico, ou ele é enfermeiro, ou ele é fisioterapeuta, enfim. Né? Mas ele tem sempre um professor ali junto e que procura resolver um caso concreto. Nós usamos especificamente e de uma maneira muito bem feita a proposta dessa metodologia de ensino, do PBL. Quer acrescentar, professor? Na prática, como funciona isso para os alunos? Bom, para a gente também foi uma surpresa muito agradável, né? Porque você imagina, nossa, esse aluno vai chegar no primeiro ano, como é que vai ser? Porque é uma autonomia, você treina muito a autonomia do aluno, né, professora? E é demais, porque eles se adaptam muito rápido. Eu acho que é uma geração que eles têm algumas competências, até por toda a tecnologia que eles usam, né? Eles são muito ágeis. Eles se adaptaram muito rapidamente. E é muito interessante, porque, de fato, é muito trabalhoso para eles. Eles têm que estudar muito, porque no dia a dia, Silvia, ele chega numa terça-feira, por exemplo, e abre-se um problema. Então, o professor apresenta esse problema, eles discutem, eles vão estudar rapidamente ali já questões relacionadas a conceitos e etc., mas sempre com aquele problema em mente que ele vai ter que chegar na solução. E aí esse grupo, quando termina aquele primeiro momento, que são em torno de 4 horas ali que se discute a apresentação desse problema e os principais conceitos, eles se reúnem e na quinta-feira, por exemplo, eles já chegam ali na universidade novamente para apresentar a solução. Então, eles estão estudando o tempo inteiro. Eles chegam muito cedo na universidade, saem muito tarde. Eles gostam de estudar, né? Eles gostam de estudar, eles têm esse perfil, eles são muito dedicados, são muito inteligentes e muito consistentes, né? Que eu acho que é uma coisa que muitas vezes a gente vê muitas pessoas que têm muitos potenciais, mas falta consistência e acabam não se desenvolvendo plenamente. É diferente, eles têm essa dedicação. E o fato deles serem, como a professora comentou, subdivididos em grupos menores nesses momentos, eles acabam criando ali uma ligação muito forte, uma cumplicidade, né? Essa é a palavra, entre eles. E um vai incentivando o outro, um vai ajudando o outro. Então, esse método, sobretudo, ele ajuda muito nesse treinamento sociocomportamental, né? Também. Então, é muito bonito de ver esse desenvolvimento. E desde o começo, claro, de novo, vai se respeitando a complexidade, mas ele vai aprendendo os casos mais simples no começo, mas desde o começo, desde a primeira semana, ele já tem ações dessa natureza, né? Realmente é muito interessante. Porque, sabe, Silvia, um curso de medicina, você tem que desenvolver a pessoa. A pessoa do médico. Cuidar do aluno na sua jornada. Exatamente. Né? A pessoa do médico. Né? O médico tem que ser alguém... Hoje em dia, usa-se uma expressão que é medicina humanizada. Alguns médicos ficam um pouco bravos com isso, porque dizem que medicina que não é humanizada. Mas eu sei o que você está falando. A medicina veterinária, tá bom. Mas, enfim, é um reforço nessa parte humana do médico,
não só de relacionamento humano com o seu paciente, com o seu aluno, mas com ele mesmo, né? Dele desenvolver as qualidades necessárias, né, para ser um bom médico. Um bom médico enfrenta muita frustração. Os pacientes, às vezes, não saram, os pacientes, às vezes, morrem, os pacientes, às vezes, não seguem as orientações que são dadas e ele não consegue, né, cuidar desse paciente. Então, o médico ele tem que aprender a lidar com situações nas quais o sucesso nem sempre é garantido, né? Ele tem que aprender a lidar com essa questão da morte, de transmitir para a família. Às vezes o paciente quer saber, às vezes não quer saber. Então, ser capaz dessa distinção do que fala, do que não fala, como age, como recebe o paciente, como acolhe esse paciente. Então, são características de ordem pessoal, são aquelas soft skills, né? Sim. Aquelas habilidades pessoais da pessoa que tem que estar ali presente, ele tem que ter paciência. Esse paciente, muitas vezes, não tem apenas uma disfunção de ordem física, muitas vezes ele tem um problema de ordem psicológica também. Às vezes ele quer só atenção também. Ou quer atenção, ou ele tem alguma característica de ser uma pessoa mais agressiva, de ser uma pessoa mais obsessiva, de querer detalhar, conhecer todos os detalhes. Então, ele tem que saber lidar com diferentes personalidades, não só com diferentes situações, né, de mal-estar físico, mas com diferentes personalidades, né? Ele tem que conhecer também todo um contexto socioeconômico dessa pessoa, que recursos essa pessoa tem, o que pode ser feito dentro dos recursos dela, que recursos a sociedade tem para ele poder utilizar, para ele poder encaminhar. Não é um médico que vai olhar uma pessoa isoladamente só ela. Tem todo um contexto naquela pessoa, né? Tem que aprender isso. São aqueles sintomas dentro de um quadro da medicina, dentro de um quadro da personalidade da pessoa, dentro de uma família, dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, né? Então, ele tem que ser capaz de conhecer, de apreender essa realidade ampla para poder decidir o seu caminho, o que ele vai fazer, o que é melhor para aquela pessoa. Nossa, né? Que explicação maravilhosa. Dá até vontade de ser médico, né? Depois disso. A rigor, todo profissional deveria ser assim, né? Não só o médico. É verdade. Vamos falar um pouquinho de tecnologia. Eu sou apaixonada pelo Harvey. Eu queria que você falasse um pouco desse simulador, essa experiência que os alunos de medicina da Unip têm. É uma oportunidade ímpar, né? Que eles têm. A Unip tem feito um investimento muito, muito grande em toda a infraestrutura e a parte tecnológica. O nosso centro de simulação realística, ele realmente é um centro bastante respeitável, é reconhecido, até a gente sempre faz questão de apresentá-lo para os municípios com os quais temos parceria, porque, obviamente, a gente também tem uma responsabilidade social ali de ajudar a qualificar as equipes do SUS, etc., né? Então, eles sempre visitam, conhecem, ficam muito admirados. E os nossos alunos, bom, a rigor, para que ele vai servir? Para que aquele aluno que está no começo da sua jornada, ele possa treinar os procedimentos, sejam eles simples ou complexos, em ambiente controlado, para a gente não submeter uma pessoa de verdade a alguém que está aprendendo. Né? É manter o maior nível de respeito e de ética possível. E a fidelidade desses simuladores, Silvio, é um negócio impressionante. É impressionante, realmente. Você realmente consegue desenvolver essas habilidades técnicas por meio desses recursos, né? Com uma segurança enorme, porque, obviamente, se você fizer alguma coisa errada, é só um simulador, né? E ele vai reagir como reagiria uma pessoa. Se você, eventualmente, adotar uma conduta inadequada ou muito inadequada numa situação de risco, aquele simulador, ele vai simular óbito, por exemplo. É que nem o simulador do avião. O avião cai, né? Exatamente. Então, eles têm realmente uma fidelidade muito, muito, muito grande e dão uma segurança muito grande. Então, o que acontece é que a hora que os nossos alunos eles começam a ir para a prática, para fazer as atividades que são atividades mais complexas, eles já estão muito treinados.
E, sobretudo, a quantidade de dados que esses simuladores devolvem aos professores para o debriefing depois da aula é impressionante. Então, tudo é feito, tudo fica registrado. Terminando aquela atividade, o professor se reúne com os alunos, passa a filmagem, vê todos os dados, aponta onde poderia ter sido melhor, parabeniza por aquilo que foi bem feito, discute, dependendo da situação, quais seriam outras alternativas para a solução daquele caso. Então, é realmente algo muito interessante, né? Nós temos o Harvey, mas nós temos uma infinidade de simuladores de várias naturezas, para várias especialidades. Vou chamar aqui para treinamento de habilidade de uma forma geral dentro da medicina, né? Eu acho estamos super bem equipados, estamos. Né? Eu fico muito satisfeito de olhar tudo que a gente tem, porque a gente tem mais do que precisaria ter para a graduação. Eu arriscaria dizer que a gente tem muito mais do que a gente precisaria ter para a graduação. E aí os nossos professores hoje fazem uso disso tudo. Então, isso enriquece muito o ensino para os alunos, né? Realmente é uma estrutura maravilhosa. E essa questão da segurança e da capacidade de gerar dados para que o aluno possa ter esse debriefing ao final, né? Acho que a gente já está falando um pouco do diferencial, né? Mas Sim. Eu queria de vocês dois, qual vocês destacariam, então, os grandes diferenciais do curso de medicina da Unip? Bem, em primeiro lugar, nós somos rigorosos. É até estranho falar isso, porque toda educação deveria ser rigorosa, mas nós somos. Os horários são muitos, o curso é integral, e o aluno tem, de fato, que se dedicar. Nós já tivemos um aluno que reclamou, né? Uma vez houve uma reclamação, não, tem muita hora de tutoria e a avaliação da Unip é muito rigorosa. Eu falei, sim, é uma opção. Sim. Nós fazemos questão Sim. de formar um bom médico. Nós não estamos interessados em ter muitos alunos que vão se formando. Eles podem ser em número menor, mas eles têm que sair muito bons médicos. É uma responsabilidade que é assumida, né? Assumida pela Unip, né? De realmente formar esse bom médico e de formá-lo de uma forma ampla, como eu estava colocando antes. Sim. Então, por exemplo, uma grande surpresa dos alunos é quando eles começam a ir ao SUS, eles começam a reclamar coisas do seguinte tipo: eu fui e o paciente não foi. Como se fosse nossa culpa. Que o paciente não compareceu. Ou eu fui e o médico não estava. O médico... Então, eles começam a entender que como não é só... que é a dinâmica da coisa. Como é a realidade do país, né? Como funciona o sistema de saúde, né? Então, o diferencial é esse, é colocar o aluno de pé no chão. Pé no chão diante das condições da saúde que nós temos, dos recursos médicos e do conhecimento médico que ele tem, do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Porque existe também aquela ideia de que o médico, entre aspas, coitado, sabe resolver tudo e tem que resolver tudo. Não. O conhecimento médico tem limites. Há doenças que são desconhecidas. Uhum. Há recursos de cura que nós não temos, ou temos pouco. Né? Então, ele tem que conhecer muito bem também as limitações da área na qual ele está. Porque se ele tiver uma vocação para pesquisa, por exemplo, ele sabe aonde a medicina tem que melhorar, o que deve ser pesquisado para que, de fato, o conhecimento médico ou a prática médica melhore, avance. Não é? Então, eu diria que o nosso curso é um curso de médico concretamente situado na área da medicina e no sistema do país e nos recursos dos seus pacientes e das condições de trabalho. Professor, e para você? Eu vou começar com um tema que a professora Marília já citou e que não deveria ser um diferencial, mas e a gente recebe esse feedback das próprias unidades onde os nossos alunos fazem prática, que é a questão da humanização. Tá. A humanização, por mais estranho que pareça a gente dizer isso, mas a sociedade tem evoluído e as coisas estão sendo tão automáticas e a tecnologia entrando tanto que tem se perdido esse contato entre as pessoas, né? Sim. E a gente tem esse cuidado da ética, da humanização desde cedo. Isso, por exemplo, por questão ética, eu não vou citar o nome da instituição, mas nós, em alguns cenários de prática, quando apresentamos o nosso curso
E eles abriram as portas pela primeira vez. Um semestre dos nossos alunos ali fez com que a nossa instituição fosse a instituição que permanecesse naquele local, quase que, em algumas situações, com exclusividade, em outras, quase que com exclusividade, porque eles sentiam essa diferença no cuidado do nosso aluno com os pacientes, dos nossos professores com os nossos alunos, da nossa instituição com a instituição parceira. É um cuidado muito grande que a gente tem na relação com todos os entes envolvidos, né? Então, isso acho que é uma questão importante. O potencial da Unip no sentido desse investimento todo em tecnologia, certamente dá uma possibilidade para o aluno muito grande. O cuidado e o rigor, que aí eu sofro mais, porque a professora Marília, muitas vezes eu faço algumas indicações de professores, né, consultados nossos diretores pedagógicos, obviamente, e ela fala, olha, talvez a gente precise procurar alguém mais específico, alguém mais especialista. Ela tem muito cuidado realmente, né, professora, com essa seleção, na avaliação dos currículos. Então, os nossos professores, de fato, são muito bons, eles têm uma formação acadêmica muito boa, uma experiência clínica muito boa. O número de... uma coisa que eu acho que é um diferencial enorme, como nós temos as 4 unidades, nós fizemos um número de parcerias muito grande para cenários de prática, então isso dá para eles uma oportunidade de conhecer diferentes realidades, e agora que eles estão chegando para o 5º ano, que eles irão para o internato, isso vai gerar uma possibilidade de alguma mobilidade muito interessante. Nós tivemos o cuidado de sempre seguir tudo que a DCN preconiza, as diretrizes curriculares nacionais preconizam, todos os órgãos regulamentadores, como a professora colocou, e dar outras opções. Quando eu falo outras opções, por exemplo, hoje a diretriz ela é muito voltada para o SUS. E a gente costuma dizer o seguinte, para formar alguém bom para o SUS, ele tem que passar no SUS, ele tem que ser formado no SUS. Então, isso é uma coisa que a gente faz desde o 1º ano. Para ter logo a realidade, né? Para ter essa realidade, porque 80% dos médicos eles trabalham no SUS. 80% dos médicos brasileiros. Sim. Esse é um dado real, né? Então, o SUS é o maior empregador dessa categoria no nosso país. Então, é importante você conhecer esse sistema. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava numa reunião aqui na Escola Municipal de Saúde aqui de São Paulo e conversávamos um pouco sobre a importância dessa inter-relação e desse diálogo das escolas com o SUS para que esses alunos reconheçam. E a gente entrou nesse assunto porque eu estava dizendo o seguinte, eles estavam mostrando alguns indicadores e eu questionei, eu falei, puxa, tem alunos aí acompanhando esse trabalho, né? Na nossa regional aqui não tem. Porque ninguém procura. Vocês têm interesse? Claro que a gente tem interesse. Uhum. Eu sei que talvez não seja o carisma, a vocação de todos os alunos, mas é importantíssimo que esses alunos reconheçam isso, porque a hora que eles conhecem o funcionamento, a lógica, o porquê que aquela política pública foi adotada para aquela regional, ele começa a entender o papel, porquê que algumas coisas são definidas como são. Sim. E aí, claro... Às vezes é difícil aceitar. É difícil, mas é a realidade que está posta ali, né? Então, e a gente precisa ter também médicos que tenham esse olhar estratégico, também, além de toda a questão que a gente vai falar da medicina, pensando na assistência, na prevenção, na proteção à saúde, mas também com um olhar de gestão, porque no final no final do dia, as coisas precisam ter estrutura para poder se manter, né? E a gente tem essas oportunidades para eles também. E, por fim, essa questão de ter todos esses cursos da saúde, porque... A base é muito boa. A base é muito forte e a saúde ela foi evoluindo de tal forma que é impossível hoje uma categoria profissional deter todos os conhecimentos. É fundamental ter essa comunicação. E eles são treinados a isso desde o começo também. Então... Existe também uma coisa muito interessante que é o outro ponto, né? Quer dizer, nós temos esse ponto da humanização, de colocar da visão social e política e econômica da medicina, da saúde no país, do papel da medicina e do médico. Existe também o ponto da pesquisa, né? Então, no qual você está literalmente voltada para a melhoria do conhecimento, né? Então, nós temos mestrados e doutorados na área da saúde. Nós temos mestrados e doutorados em odontologia, temos mestrado e doutorado em medicina veterinária, né? Então, um dos nossos professores, ainda há pouco, estava falando da possibilidade de oferecer um curso de especialização numa questão muito específica, né, num ponto da medicina muito específico, enfim. Então, você tem que ter também esse outro lado, que é o lado do aluno que é um cientista, que tem vocação para ser um cientista. Ele não quer... Eu me lembrei agora de um médico que não quer ver paciente.
Não quer? Não quer. Ele quer pesquisar. Não quer ver paciente, ele quer pesquisar. Ele quer ficar no seu laboratório pesquisando, não quer ver paciente nenhum. Ué, tem que ver aí a função é importante, né? É importante que exista essa pessoa. Exato. Então, nós estamos agora terminando a graduação, mas o projeto da Unip é não parar na graduação. Ir para o Lato Sensu e para o Stricto Sensu. Né? E todos os nossos professores são titulados. Então, é o que o Cristiano diz, às vezes é difícil encontrar, mas nós vamos lá no Lattes, tem que ter mestrado, tem que ter doutorado feito em tal lugar, válido, reconhecido pelo MEC, não é? Para você garantir também esta possibilidade, não ser uma instituição que prepara só para a prática, mas que prepara também para quem tem vocação, né? Para outras áreas. Né? Para fazer uma percebendo a vocação. Mesmo essa questão de conhecer bem o SUS, a área da saúde pública, existe toda uma parte de saúde pública que também é muito importante, né? Que é uma parte de atuação política na área da saúde, que o médico também tem que exercer. Tem uma área da medicina que também é muito voltada realmente para a gestão, né? Dentro desses órgãos da AB, a BEM, enfim, dos conselhos. É um leque enorme, né? É um leque enorme. E você tem que preparar o aluno para que ele reconheça o seu interesse, ele saiba como ele é, o que ele gosta, o que ele quer fazer e possa ir adiante nessa direção. É claro que a maior parte dos alunos procura realmente interessado em ser um médico e sabendo que o curso está formando um médico generalista, como é proposto pelo MEC e pelas diretrizes curriculares nacionais. Mas o curso não deve se ater a isso. O curso deve abrir portas para que ele possa continuar depois a formação dele na linha que lhe interessa. Perfeito. Posso só complementar uma coisinha só? A gente está chegando no finalzinho que quem está, por exemplo, no caso, conhecendo o curso de medicina da Unip agora, o que é importante ele saber? Complementa e... Sim, só sobre essa questão da ciência como é importante, o nosso programa de iniciação científica da universidade como um todo, né, professora, a adesão dos alunos à medicina é uma coisa impressionante, é um percentual enorme dos trabalhos que hoje são da iniciação, partem desses alunos, porque eles têm esse interesse, né? Eles sabem que é uma profissão que precisa muito dessa atualização, eles querem aprender não só a pesquisar, e a ler também a pesquisa, né? Consumir. E já da minha parte, eu acho que o que o aluno precisa... acho que a gente deu um bom cenário do nosso curso, né? Só para complementar. E eu acho que eu gostaria de fazer um convite para aquelas pessoas que têm interesse de entrar em contato conosco e fazer uma visita para conhecer realmente essa estrutura, conhecer, né, a nossa forma de trabalhar, de atender, essa seriedade que a professora Marília disse no curso, esse rigor que há. Porque, de fato, a gente está muito preocupado em formar bons médicos. Né? Acho que a sociedade precisa, o Brasil precisa de bons médicos e a gente está com essa missão. Foi essa missão que foi dada para a gente e a gente está se dedicando muito para isso. Professora, para encerrar. Eu diria que, se quiser ser nosso aluno, saiba que há 3 pontos fundamentais. Primeiro, ética. Segundo, responsabilidade. E terceiro, dedicação. Sem essas 3 coisas, ele não pode ser nosso aluno. Não queremos. É isso aí. Queremos um aluno que tenha ética, que seja responsável e que se dedique à sua formação. Tá bom. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui, viu? Parabéns. Eu sou suspeita para falar, mas parabéns por tudo que é oferecido aí aos nossos alunos. Então, muito obrigada. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou a gente até agora. Até o próximo programa.